se a gente defendesse Cristo do mesmo jeito que defende político? E se a gente defendesse o Evangelho com a mesma fúria que defende a opinião na rede? E se a cruz tivesse o mesmo valor que as nossas ideologias? E se Cristo fosse o centro da vida, do jeito que são nossos planos, nossos projetos, nossos objetivos profissionais? A gente briga por partido, mas foge do sermão. Defende bandeira, mas não vive submissão. Tecla rápido pra discutir ideologia, mas silencia quando a palavra confronta o dia. Defende sistema, defende visão, mas terceiriza a própria conversão. Posta versículo, mas não carrega a cruz. Quer o trono, mas rejeita o caminho de Jesus. Se eu defendesse o reino com a mesma energia que defendo o meu ego e minha biografia, se eu gastasse em tempo e oração do que tentando provar que eu tenho razão. E se eu renunciasse a vida por amor ao Evangelho, do mesmo jeito que eu renuncio princípios por dinheiro. E se eu amasse o próximo com o mesmo esforço que eu faço pra subir mais um degrau no bolso? Abre um monte de tempo pra estar bem, mas não argumando orgulho pra servir ao bem. Jejum de likes, jejum de vaidade, difícil, mas Jesus disse: negue-se a si mesmo. Isso ainda tá na Bíblia. Queremos o Cristo que resolve, não Cristo que governa, o Cristo que abençoa o coro, não que quebra a agenda. E se Cristo fosse o centro, não complemento? E se a cruz pesasse mais que meus próprios argumentos? E se viver o Evangelho fosse mais que discurso? Talvez o mundo visse Cristo antes de ouvir nosso curso. Defendemos a opinião como se fosse salvação, mas não defendemos a verdade quando custa a reputação. Queremos justiça quando dói em nós, mas fechamos os olhos quando o ferido não tem voz. Falamos de amor, mas escolhemos lado. Falamos de graça, mas medimos o pecado. Se Jesus entrasse hoje na igreja moderna, será que a gente ouviria ou chamaria de extrema? Porque ele não tá pela nossa bolha, não confirma nossas narrativas. Ele desmonta tronos, expõe ídolos e confronta nossas vidas. E se eu perdesse tudo, mas ganhasse Cristo? E se morrer pra mim fosse o verdadeiro lucro? Não é poesia, é pergunta que sangra. Quem governa a minha vida quando ninguém me aplaude? Carreira, status, estabilidade, percas, números, produtividade. Notícia possa ocupar o lugar daquele que moram pra me resgatar. Não dá pra servir com os senhores, não dá pra negociar a cruz. Ou não morro pro meu ego, continuo longe da luz. O Evangelho não é vitrine, não é produto, não é escolta bonito pra fit. É morte diária, é amor sacrificial. O que se pega mesmo quando ninguém vê. E se Cristo fosse o centro, não plano T, e se obedecer custasse tudo, você ainda ia crer. Porque falar é fácil, onde difícil é viver. A cruz não é símbolo, é lugar pra morrer. Talvez o problema não seja o mundo, nem a política, nem o sistema. Talvez o problema seja que Cristo não ocupa mais o centro, só o espaço que sobra.